Oi pessoal, tudo bem? Essa é a nossa aula sobre as 4 visões cristãs a respeito da criação, onde eu estou me baseando nesse livro, A Origem, 4 visões cristãs sobre a criação, criação de terra jovem, terra antiga, design inteligente e o criacionismo evolucionista ou criação evolucionária. E também esse livro aqui, Discutindo a Criação, um encontro entre a Bíblia e a ciência. O objetivo da aula é apresentar de forma introdutória essas quatro visões cristãs a respeito da criação, mas também mostrar que a ciência ela pode ser uma aliada nossa, ela pode contribuir muito para o nosso conhecimento de Deus e não uma inimiga da nossa fé. Então, o objetivo é que a gente tenha um conhecimento mais amplo a respeito da criação, que também a gente conheça outras perspectivas e que a nossa leitura da Bíblia ela se torne mais profunda e mais rica, né? Nós estamos acostumados a um único método, que é o método literal da criação, então provavelmente durante toda a nossa vida nós estivemos ali dentro da ideia de criacionismo de terra jovem, que a Terra tem apenas 6.000 anos e que os dias da criação são literais, são períodos de 24 horas como nós temos hoje. E mesmo depois de adultos, a gente ainda continua lendo Gênesis através da música da Ana Paula Valadão, do Diante do Trono Kids, lá sobre a criação. E então a gente pode ter aí uma leitura, uma ideia de Gênesis ainda bem infantilizada. E a ideia é que a gente mergulhe um pouco mais nisso, tá? Eu vou começar com a visão do design inteligente, que ela é uma visão totalmente científica da Bíblia. Ela é uma visão totalmente científica e ela não parte da Bíblia, ela não tem a Bíblia como pressuposto para interpretar a realidade, mas unicamente da ciência. Então eles entendem que, por exemplo, a lógica dessa visão do design inteligente seria o seguinte: se nós encontramos um relógio caído no chão, automaticamente a gente vai entender que alguém fabricou aquele relógio, que ele não surgiu do nada ali, pronto. Então o design inteligente se baseia mais ou menos nisso. Olha, vamos olhar para toda a criação, o universo, os planetas, como tá, o sistema solar é milimetricamente calculado, como o DNA do ser humano é complexo, a estrutura humana é complexa. Isso não pode ser obra do acaso, um simples Big Bang. Alguém fez todas essas coisas. E como eles são um método totalmente científico, eles não vão usar a palavra Deus, porque eles trabalham dentro do campo da ciência onde isso não pode acontecer. Mas tentam, eles tentam quebrar essa lógica do Big Bang e de outras visões ateístas, né? Eles querem falar, ó, impossível não dizer que alguém criou tudo isso, né? Então o conceito central deles é a informação biológica. Ou seja, de onde vêm as informações contidas no nosso DNA? O designer inteligente argumenta que o acaso e a necessidade não produzem informações tão perfeitas, tão objetivas. O acaso não pode fazer isso. Apenas mentes, apenas seres pensantes, apenas alguém pode fazer algo como isso. Então, como eu falei, eles olham para toda a criação, eles não falam que é Deus, eles não usam a Bíblia, mas eles partem da própria ciência, como a ciência comprova a existência de Deus sem usar o nome de Deus. Muitos cientistas, eles chegam em um ponto em que eles falam, olha, a partir daqui, de todo o nosso estudo,
é muito complexo, a partir daqui a gente não consegue ir para lugar nenhum. Então eles não têm a coragem de afirmar a existência, é Deus. Eles falam, a gente não sabe, simplesmente não sabe como essas coisas existem. E o design inteligente, ele entra nesse campo da ciência para falar, somente uma mente pensante, um ser totalmente relacional e criativo pode fazer algo como isso. Assim, o acaso não tem a capacidade. A explosão de uma pedra não tem a capacidade de formar o ser humano, por exemplo, diante de toda a complexidade. Bom, então, apresentando essa visão de forma mais simples, né, esse fundamento dela, o design inteligente, então, eles, dentro do campo da ciência, querem provar a existência de Deus sem falar de Deus, sem usar a Bíblia para isso, somente a ciência. É uma visão que se baseia em causas e eventos que têm a ver com a estrutura do mundo e mostra como a ciência chega a um lugar onde só é possível concluir que uma mente inteligente, ou seja, o designer do mundo, é um designer, a estrutura, a arquitetura, os elementos da criação só podem ter sido criados por uma mente inteligente, né? Por isso, designer inteligente. Eles não se baseiam em textos bíblicos, mas se baseiam na ciência para provar para a própria ciência que existe uma mente brilhante por trás de todas as coisas. A visão do criacionismo evolucionário, ela é uma visão também, 90% dela é baseada na ciência, ela tem pouca interação com a Bíblia, mas ela é uma visão muito interessante também para a gente ter aí como uma perspectiva. A teóloga Débora, que defende essa visão no livro, ela fala o seguinte: a criação evolucionária é a visão de que Deus criou o universo. Ou seja, ela fala isso porque quando a gente chegar lá na visão de Terra Jovem, criação de Terra Jovem, a gente vai ver que eles rejeitam todas as outras visões, né? Então, dentro do livro, ela fala, olha, nós, como cristãos evolucionários, nós cremos que Deus criou o universo. Nós cremos que Deus criou a Terra e que Deus criou a vida, porém isso foi ao longo de bilhões de anos. O processo gradual da criação é uma evolução trabalhada e governada pelo próprio Deus. Para criar toda a diversidade que existe na Terra, cientificamente e humanamente falando, é impossível que isso tenha durado somente 24 horas. Ou que o mundo inteiro, com toda a sua complexidade, arquitetura, estrutura, elementos, existam apenas há 6.000 anos. Assim, a evolução não é uma cosmovisão em oposição a Deus, mas um mecanismo natural pelo qual Deus providencialmente alcança os seus propósitos. Então ela vai falar que a evolução é um processo da própria provisão de Deus para alcançar o objetivo que Ele quer. A gente vai ver um pouco mais sobre isso. Então ela está defendendo a visão de outras perspectivas que combatem, chamando eles de hereges, chamando eles de liberais, que querem descredibilizar a Bíblia e tudo mais. E ela vai falar, olha, eu não estou sozinha nisso. Billy Graham, por exemplo, certa vez ele disse o seguinte: acredito que Deus criou o homem. E se isso foi um processo evolucionário e em um certo ponto ele tomou essa pessoa ou ser e fez dela uma alma viva ou não, isso não muda o fato de que Deus criou o homem. Então o que ela está querendo dizer? Olha, o nosso ponto e a nossa leitura da Bíblia não é uma leitura em que a gente entende que o texto e o autor de Gênesis está querendo provar para nós que aquilo ali, a intenção do texto é defender
a quantidade de dias e o período em que Deus criou. Ela falou, não é isso. Como o próprio Billy Graham está dizendo, se for um processo evolucionário ou não, não importa. Porque o texto está querendo dizer que Deus é o autor da vida. Então, diferente da criação de Terra Jovem que nós iremos ver mais para frente, que entende que o texto está querendo dizer que foi 24 horas e está querendo mostrar o período de tempo, ela vai falar, a nossa leitura não é essa, para nós o texto não está querendo dizer isso. O texto está querendo revelar algo sobre Deus, sobre o caráter de Deus. Não importa se foi 24 horas ou não, para nós não importa. Para nós o que importa é que o texto está querendo falar algo sobre Deus. C.S. Lewis disse o seguinte, nós devemos distinguir entre a evolução como teorema biológico, ou seja, a evolução apresentada pela biologia, que é um fato, é inegável olhar e falar, olha, é impossível dizer que não há um certo tipo de evolução. Mas nós devemos distinguir dessa evolução ateísta da qual nós estamos inseridos e aprendemos na escola. B.B. Warfield, um teólogo do século XVIII, XIX, se eu não me engano, ele fala o seguinte, e é um teólogo conservador. Ele diz o seguinte, olha, a evolução ela é uma possível e bem provável forma de explicar o processo de desenvolvimento natural sob o governo de Deus. Então ele fala, olha, olhando para tudo isso, é impossível que não haja um certo tipo de evolução, mas essa evolução está sob o governo de Deus. Tim Keller, em 2009, escreveu o seguinte, a suposta incompatibilidade entre a fé e evolução, ou seja, é muito defendido que evolução não é compatível com a fé, que são coisas diferentes. Tim Keller vai falar o seguinte, essa suposta incompatibilidade entre fé e evolução desaparece quando nós fazemos uma reflexão mais sólida das Escrituras. Então, o próprio relato da criação mostra que são coisas muito complexas. Quando nós olhamos para o relato da criação e olhamos para o resultado dela, a complexibilidade dela, como o design inteligente vai falar, olha, a posição da Terra em relação ao Sol, em relação aos outros planetas, a própria forma como o sistema solar funciona, é milimetricamente calculado, não é algo que pode ter acontecido num passe de mágica. É algo que foi... levou tempo, levou interação, uma mente pensou para fazer aquilo. Então ele vai falar, olha, olhando para o relato da criação e olhando para a ciência, para o universo, é incompatível assim, que não tenha um certo tipo de evolução. Um processo gradual em que a criação foi acontecendo. Então essa visão, ela segue mais ou menos a visão do John Walton, como nós vimos em outras aulas, né? Que vê o livro de Gênesis não como um tratado, uma defesa teológica, um tratado apologético de como exatamente as coisas vieram a surgir. Mas essa visão entende que o autor de Gênesis estava ensinando os israelitas quem era o Deus a quem eles estavam servindo. Porque Gênesis foi escrito num período ali, provavelmente em algum momento em que o povo estava no deserto. E alguns teólogos vão defender que até mesmo um pouco depois disso, e que Moisés não foi o único autor de Gênesis. Então, quando Deus tira o povo do Egito, o povo está acostumado com vários outros deuses, com uma cultura onde existiu o Deus da terra, o Deus do céu, o Deus da água, e que todos esses deuses precisavam ser cultuados para que houvesse essa harmonia cósmica. E eles vão falar, a intenção do autor de Gênesis é mostrar para o povo de Israel que Yahweh, que Javé, o Deus que libertou eles do Egito, é o Deus da terra, da água, do céu, dos animais, e que é um único Deus que tem o governo sobre todas as coisas. É uma
leitura pedagógica. O autor está ensinando o povo quem era o Deus a quem eles serviam. E não um tratado moderno apologético de como as coisas vieram a existir. Mas o texto está revelando o caráter, quem era Deus para o povo. As visões apresentadas, né, nessa perspectiva, elas têm diferentes ênfases, então eles trabalham com vários métodos e não exclusivamente com um método. Por exemplo, a visão evolucionista não está preocupada em defender se a Terra tem 6.000 anos ou milhões de anos, não é esse o ponto deles. O ponto para eles é que Gênesis, a conclusão é que, obviamente, a Terra tem milhares de anos, né, de existência. Mas o ponto para eles é que, a partir do texto de Gênesis, é impossível fazer essas afirmações de 6.000 anos ou bilhões de anos da idade da Terra. Mas que a partir dos vestígios que há na criação, elas nos ajudam a tirar algumas conclusões. E essas conclusões, elas nos mostram que existem muito mais de 6.000 anos. Bom, eles vão se basear em algo chamado as evidências geológicas. Então, os cientistas apontam que cada camada de gelo corresponde a uma quantidade específica de anos. Por exemplo, eles medem a espessura de um gelo que cai. Por exemplo, descongelou uma parte ali de uma geleira. Essa parte que foi descongelada, que cai, é uma parte que corresponde a um período muito grande de tempo. E também a própria camada da Terra, né? Eles falam assim, aí mostra fotos no livro, né? Que existem várias camadas de terra na criação e que cada camada de terra ela é formada de rocha, de terra, ela é formada durante um período muito grande de tempo e que chega um tempo em que aquele ciclo se encerra e começa a se formar uma outra camada. Então, eles vão olhar para aquilo ali e vão falar, por exemplo, cientistas dizem que somando as camadas de gelo encontradas na Groenlândia, a soma chega a mais de 100.000 anos. Então existem mais de 100.000 camadas de gelo e que cada camada corresponde a um período de tempo. E somando tudo isso, a gente chega aí a mais de 100.000 anos de existência. E na Antártida, por exemplo, as camadas de gelo chegam a 700.000 anos de existência. Então, assim, cientificamente, 6.000 anos de existência é incompatível com o que é descoberto, né? Sobre Adão e Eva, eles defendem que eles não eram os únicos seres humanos que existiam. E isso pode responder ao dilema sobre, por exemplo, as mulheres de Caim e de Abel, que não parecem ser descendentes de Eva, né, de Adão e Eva. O John Stott, um outro teólogo importante ali do século XX, ele diz o seguinte: ele sugere que Deus escolheu Adão e Eva para desenvolverem um relacionamento especial, e então eles passaram a ser representantes de toda a humanidade que já existia. Além disso, ele diz que isso aconteceu mais ou menos 100.000 anos atrás, em algum lugar da África, já que arqueologicamente a evidência mais antiga de uma imigração humana está localizada na África e corresponde a um período de 100.000 anos, mais ou menos. Ou seja, arqueologicamente, a arqueologia nos mostra que uma das primeiras imigrações da humanidade de um território para outro corresponde a um período de 100.000 anos atrás. Alistair McGrath, um outro teólogo muito importante, ainda do nosso tempo, ele vai defender que, aí é um ponto polêmico, que Adão e Eva não eram figuras históricas, mas que Gênesis é uma história simbólica como outras literaturas do Antigo Oriente. O foco do livro de Gênesis é um foco teológico, de falar sobre Deus e a humanidade, mas não há historicidade
no sentido como é usado hoje. Ou seja, para Alistair McGrath, o livro de Gênesis é um livro que fala sobre Deus e a humanidade, não é historicamente, mas sobre a essência, sobre esse relacionamento que existe entre Deus e o homem. Vamos ver alguma outra coisa aqui. A relação entre essa visão e a ciência é que Deus é a causa primária de todas as coisas, é Ele quem sustenta todas as coisas. A evolução não é um processo cego, mas um método de escultura divina, ou seja, Deus, durante os eventos históricos, ele desenvolvia algo novo, desenvolvia ou progredia em algo que ele já estava fazendo. Então nós vimos aqui o design inteligente e o criacionismo evolucionário, que são duas visões mais voltadas para a ciência do que para a Bíblia. Ainda que o criacionismo evolucionário, eles olham para a Bíblia, né? Eles se baseiam um pouco na Bíblia também, mas são métodos totalmente científicos. Onde o design inteligente vai olhar para tudo e falar, é impossível que tudo isso seja obra do acaso, né? Existe uma mente brilhante por trás disso. O criacionismo evolucionário vai, a partir da ciência, defender que toda a estrutura do universo, a arquitetura, como as coisas foram feitas, mostram um processo gradual, um processo evolutivo, e que tudo isso é feito por Deus. E que Deus ele não tem pressa, né? Ele faz as coisas de acordo com a vontade dele. E agora nós vamos ver o criacionismo de Terra Jovem, que é a visão mais popular e a visão mais simples de entender, porque é tudo literal. Então, para eles, o método interpretativo que eles têm é uma visão totalmente bíblica que rejeita a ciência e se baseia unicamente na Bíblia. O método interpretativo deles é o histórico-gramatical, ou seja, para eles a Bíblia é uma história contada de forma literal, ou seja, da forma como está escrito, como chega nas nossas mãos, como nós lemos, é exatamente o que aconteceu e não tem o que tirar daquilo. Então, para eles, tarde e manhã, ali descrito em Gênesis, corresponde a um período de 24 horas. E dia 1, dia 2 e dia 3 corresponde a uma sequência numérica de dias, que dá base para a formação do que nós temos de semana hoje. E aí, baseado nisso, eles vão falar, olha, a gente rejeita que exista outros estilos literários dentro de Gênesis, porque é uma história contada de forma literal. E se é literal, não há espaço para poesia, ou linguagem profética, ou poética, ou metáforas, ou ilustrações, e nem mesmo linguagem apocalíptica ou escatológica. É uma história contada de forma literal. Sendo assim, as genealogias ali, elas mostram números exatos de anos, de dias. Então, um personagem viveu 400 anos, outro 500 anos. E durante o Antigo Testamento, eles vão pegar números que aparecem lá, vão fazer um cálculo e chegar, olha, baseado nisso, então, nós temos aí aproximadamente 6.000 anos de existência de todo o universo. Outro ponto que eles vão defender é que a igreja defendeu essa visão literal durante 1.800 anos e que só agora, na modernidade, através dos ateus e da teologia liberal, que quer descredibilizar a Bíblia e tirar a existência de Deus de jogada, que estão inventando essas coisas agora. Então a gente deve rejeitar isso, porque é uma visão que foi aceita pela igreja durante 1.800 anos. Então não tem como algo novo tomar o lugar disso. Eles vão falar também que Gênesis de 1 a 11 vai definir como nós interpretamos o restante da Bíblia, e isso está correto. Só que
como nós interpretamos esses 11 primeiros capítulos? Eles vão definir como nós interpretamos a Bíblia. Mas como nós estamos definindo a interpretação desses 11 primeiros capítulos? O outro ponto muito importante dessa visão é que eles vão falar o seguinte: todo homem e toda a criação foi contaminado pelo pecado, exceto a Bíblia. A Bíblia é um livro divinamente inspirado e inerrante, portanto não contém pecado na Bíblia. Então a Bíblia deveria definir qual seria o caminho da ciência. A ciência deveria se submeter à Bíblia, ao que a Bíblia diz. E as conclusões científicas deveriam ser baseadas nas evidências bíblicas. Então, qualquer coisa fora da Bíblia não é confiável porque está contaminado pelo pecado. Nós devemos nos basear unicamente na Bíblia. Então é uma visão que difere totalmente das outras. E aí por isso que alguns vão defender, olha, não, a gente não exclui Deus, só que cientificamente, a gente entende que é muito mais complexo do que isso. Então é uma visão assim, bem literal mesmo. As coisas acontecerem exatamente como estão escritas, né? E eles rejeitam a ciência e rejeitam outros métodos de interpretação e rejeitam também que exista outras fontes literárias ou estilos literários dentro do relato da criação. Aí nós vamos ter o criacionismo de terra antiga, que é um contraponto desse. Então, enquanto o criacionismo de terra jovem entende que o universo existe há 6.000 anos, o criacionismo de terra antiga vai falar que não, existe há milhares de anos. Enquanto eles se baseiam no método histórico-gramatical de interpretação, o método científico, o criacionismo de terra antiga, eles vão falar, olha, eles vão se basear no histórico crítico, no método narrativo, ou seja, para a gente interpretar um texto, a gente primeiramente precisa entender qual é o estilo literário do texto. Se é uma poesia, eu não posso interpretar de forma literal. E aí eles vão usar também o método da retórica, né? Ou seja, a análise de discurso. Eles vão analisar todo o discurso e entender qual é a intenção do autor e o que ele está querendo enfatizar. Então, dentro da Terra Antiga, eles não vão ver os dias como literais, mas algumas possibilidades, sendo uma delas as eras, né? Que cada dia da criação corresponde a um período de anos e não unicamente 24 horas. Eles vão defender também que o sétimo dia a Bíblia não apresenta como um dia completo e que provavelmente esse dia ainda está acontecendo e que nós, lá em Hebreus, entraremos nesse sétimo dia, ou seja, nesse descanso sabático. E que se o sétimo dia ainda está em aberto, quer dizer que os outros dias também levaram mais do que 24 horas para serem completos. Então, é uma visão que contrapõe, né? E o próprio professor Luiz Saião, outro dia, colocou nas redes sociais dele falando o seguinte: olha, arqueologicamente, a cidade de Jericó existe há pelo menos 15.000 anos. Como que Adão surgiu apenas em 6.000 anos? Então são contrapontos, são pontos de tensões que o criacionismo de terra antiga usa vários métodos ali, que são métodos excelentes de interpretação. O criacionismo de terra jovem se prende apenas um método e que aquele método é o verdadeiro, e que tudo então deve ser rejeitado. Eu gosto muito dessa visão da Terra Antiga porque ela é, assim, bem honesta em usar e falar, ó, a gente não pode fechar muitas coisas, porque não é isso que o texto parece querer apresentar, né? Enfim, então essas são as 4 visões que nós temos, né, sobre criação. A gente pode extrair coisas boas de todas elas e montar algo ali, ou a gente pode aí investir tempo e pesquisar para ver qual que é o que mais se aproxima da Bíblia, né?
mas que a gente não tenha pressa de fazer isso. E eu espero que isso tenha expandido um pouco o nosso pensamento, tá? Então essa é a nossa aula sobre as 4 visões cristãs. Um abraço.